Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje falaremos de forma muito direta e objetiva sobre lei ordinária e lei complementar. Afinal de contas, qual é a diferença entre essas duas espécies normativas? Qual o quórum para aprovar uma lei ordinária? Qual o quórum para aprovar uma lei complementar? Antônio, existe hierarquia entre essas leis? Pode a iniciativa popular dar origem a ambas? E no âmbito dos estados e dos municípios, pode haver distinção entre lei ordinária e lei complementar? Fica até o final do vídeo, você vai ter respostas para todas as perguntas. E a gente começa com uma introdução a respeito do que é a lei ordinária. Pensando no âmbito do Congresso Nacional, vamos estruturar nosso raciocínio partindo de um pressuposto federal. A lei ordinária é, por assim dizer, a lei comum, aquela lei que vai regular os assuntos de um modo geral. Não quiseram chamar de lei comum, aí chamaram de lei ordinária, que realmente soa muito melhor. Tá, mas qual é a primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar? Bom, a lei ordinária é aprovada por maioria simples ou maioria relativa. Quer dizer que ela é aprovada por mais da metade dos presentes numa determinada sessão. Como eu disse, vou estruturar o raciocínio pensando no Congresso Nacional. O Congresso é formado por duas casas: Câmara, formada por representantes do povo, Senado, formado por representantes dos estados. A Câmara tem 513 deputados, ao passo que o Senado tem 81 senadores. Vamos pensar em Senado, é mais fácil fazer a conta olhando para ele, já que o número é menor. Imaginem o seguinte: num determinado dia, lá no Senado Federal, dos 81 senadores, 60 apenas estavam presentes. Neste dia, qual seria o quórum para aprovação de uma lei ordinária? Bom, partindo do pressuposto de que ela é aprovada por mais da metade dos presentes, a gente ignora o número total e trabalha apenas com a quantidade de presentes. Estavam presentes 60 senadores, quer dizer que neste dia, para aprovar uma lei ordinária, nós precisaríamos de manifestação favorável de 31 senadores. Por quê? Porque 60 divididos por 2 dá 30, mais da metade de 60, portanto, é 31. Eu não estou dizendo que no âmbito do Senado Federal as leis ordinárias devam ser sempre aprovadas por 31 senadores. Neste exemplo, a matemática conduziu para este número. Por quê? Porque a lei ordinária é aprovada por mais da metade dos presentes. Se tivessem presentes um número maior, esse número tenderia a aumentar. Se tivessem presentes um pouquinho menos de parlamentares, esse número tenderia a diminuir. Por enquanto, por hora, entenda, a lei ordinária é aprovada por maioria simples ou maioria relativa, aqui compreendida como mais da metade dos presentes. Neste ponto, reside a principal diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. Por quê? Porque a lei complementar, por sua vez, ela é aprovada por maioria absoluta, ou seja, por mais da metade do total. Então, eu não levo em consideração o número de presentes, eu levo em consideração o número de membros daquela casa. E aí eu te dou uma dica antes de a gente prosseguir. Sempre que você ouvir falar em quórums, um terço, dois terços, três quintos, maioria absoluta, lembre-se, todos os quórums são calculados com base no número total de membros, menos a maioria simples que a gente acabou de ver, que é o quórum que se aplica para aprovação de lei ordinária. Aí é mais da metade dos presentes. Agora, quando a gente fala em um terço, é um terço do total. Dois terços total. Três quintos do total. Maioria absoluta, opa, mais da metade de quem? Do total. Então, partindo do mesmo exemplo, naquele dia lá no Senado Federal estavam presentes 60 dos 81 senadores, mas queríamos naquele dia aprovar uma lei complementar. E aí, qual seria o número de manifestações necessárias? Bom, partindo do pressuposto de que estamos falando de mais da metade do total, a gente ignora o número de presentes e divide o número total para encontrar mais da metade deles. 81 dividido por 2 dá 40,5. Partindo deste número, a gente vai entender que mais da metade dá 41. Simples. Eu aqui tive um número fracionado, quebrado, deu 40,5.
que eu faço? Eu só ajusto para encontrar o primeiro número imediatamente superior inteiro, e aí deu 41 senadores. As leis complementares sempre são aprovadas por no mínimo 41 senadores no âmbito do Senado Federal. Por quê? Porque agora a variável não muda. Lá na lei ordinária eu falava em mais da metade dos presentes. Um determinado dia podia ter mais gente, no outro menos. Aqui não, é mais da metade do total. O total é sempre, lá no Senado Federal, 81 senadores. Portanto, o número mínimo vai ser sempre 41. Não que a gente não possa, evidentemente, aprovar uma lei complementar por mais, né? Ou mesmo uma lei ordinária por mais do que aqueles números mínimos possíveis e variáveis. Mas o número mínimo aqui na lei complementar é 41. Na lei ordinária vai depender da quantidade de membros presentes. Aí você percebe uma coisa, Antônio, então é mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. É verdade, é mais difícil. Mas essa maior dificuldade não faz da lei complementar uma lei de hierarquia maior. Apesar de haver uma certa divergência na doutrina, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Olhando para aquela pirâmide lá do Kelsen, ambas estão no mesmo degrau, não há hierarquia. Aí isso pode te confundir, você fala, mas espera lá, há duas, uma mais difícil inclusive de ser feita que a outra, e não há hierarquia, então por que precisamos de duas? Uma excelente pergunta. A Constituição entende que determinadas matérias devem ser reguladas por uma lei que envolva o engajamento maior de parlamentares. Então, quando a Constituição tem um certo carinho, quer uma especial atenção para uma determinada matéria, ela fala: esta matéria deve ser regulada por lei complementar. Então, você conclui percebendo que a lei complementar é aquela lei que vai ser utilizada para regular matérias específicas indicadas na Constituição. Há uma reserva, então, para a lei complementar de certas matérias. E aí lembre-se, né? Se a Constituição disse que esta matéria deve ser regulada por lei complementar, ela não vai poder ser regulada por lei ordinária. Por quê? Porque o texto constitucional afirmou de forma expressa que a única lei possível seria a lei complementar. Agora, de outro lado, quando a Constituição não fala que aquela matéria deve ser regulada por lei complementar, ela pode ser regulada por lei ordinária. Antônio, então para eu entender e descobrir quais são as matérias passíveis de regulamentação por lei complementar, eu devo ler a Constituição? Perfeito, é só dar um localizar ali na Constituição, lei complementar, e você vai ver as matérias que, aos olhos da Constituição, são mais importantes e que por isso devem ser reguladas por lei complementar. Eu trago alguns exemplos. O artigo 93 da Constituição fala que o Estatuto da Magistratura, que é uma lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, será aprovado na forma de lei complementar. Então, aqui entendeu a Constituição que há a necessidade de fazer uma lei um pouco mais pensada para regular aquela matéria. E aí veio a reserva para a lei complementar. Da mesma forma, o artigo 18, parágrafo 3º, fala que a criação de estados depende do quê? De aprovação de uma lei complementar. Agora, Antônio, eu estava dando uma lida ali no artigo 22, inciso 1º, que trata de competências legislativas privativas da União, e eu li que ali está dito competir à União legislar sobre direito penal. Opa, não falou que tem que ser por lei complementar, então pode ser por lei ordinária, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Cuidado, então. Uma questão que às vezes aparece em prova de concurso público é: pode a iniciativa popular dar origem a uma lei complementar? A iniciativa popular nada mais é do que a permissão dada pela Constituição para que os cidadãos, as eleitoras, eventualmente de uma determinada localidade, se reúnam e apresentem ao legislativo específico um projeto de lei. E aí vem a pergunta: os cidadãos podem se mobilizar para a criação de uma lei complementar, para iniciar um projeto que dará origem a uma lei complementar? Num primeiro momento, as pessoas tendem a dizer que não, capaz, porque a lei complementar. Veja, não há hierarquia entre elas. Se a iniciativa popular pode dar origem a uma lei ordinária, ela poderá também dar origem a uma lei complementar. O único cuidado numa situação como essa é lá na frente, lá na votação. Se os cidadãos
apresentaram um projeto de lei que é reservado para a lei complementar, no ato de votação, querendo transformar aquilo em lei, o Congresso Nacional deverá aprovar aquilo por o quê? Por maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total dos membros, né? Então, isso resume bem as diferenças que existem entre leis ordinárias e leis complementares. Mas, como eu tinha perguntado no início da aula, eu também te dou a resposta. Antônio, e no âmbito do Estado e no âmbito dos municípios, podem existir leis ordinárias e leis complementares? Ou essa dicotomia aplica-se apenas no âmbito do Congresso Nacional? Sem sombra de dúvida, no âmbito estadual, no âmbito municipal e mesmo no âmbito distrital, pode haver lei ordinária e lei complementar, e a racionalidade acaba sendo a mesma. Aquelas matérias mais importantes para aquele ente federativo acabam sendo reguladas por lei complementar, aqui compreendida como aquela lei que, para ser aprovada, necessita de manifestação favorável da maioria absoluta dos membros. Isso aqui resume um pouco das diferenças. Evidentemente, a gente poderia explorar outros aspectos, mas isso eu deixo para outro vídeo. Poderíamos falar sobre o controle de constitucionalidade de uma e de outra, tem muita coisa legal, mas aí eu deixo para uma outra ocasião. Inclusive, se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu comentário, encaminha para alguém, se inscreve no canal, são 3 vídeos de direito constitucional toda semana, vídeos diretos, objetivos, curtos e atualizados para instrumentalizar a sua aprovação no concurso público, exame de ordem ou apenas para você entender o direito constitucional. Muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.